Olá, tudo bem, galera? Nesse encontro veremos alguns componentes que integram o hardware. Você está pronto? Iremos começar destacando a memória RAM, sigla para Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, que é uma tecnologia que proporciona o acesso aos registros armazenados no computador. E diferentemente da memória HD, sigla para hard disk ou disco rígido, a memória RAM não mantém os conteúdos permanentemente. Além disso, a memória RAM também é responsável pela leitura das informações quando solicitada, ou seja, de modo a não ser sequencial. Por isso a nomenclatura memória de acesso aleatório. Para melhor compreendermos o sistema de armazenamento, é possível organizá-lo de forma hierárquica, conforme a função e as características de cada um, como apresentado nessa figura. Outros componentes importantes são a memória cache, que é nomeada como memória interna. Esse nome deve-se, na verdade, à sua capacidade de se relacionar diretamente com a CPU, e a memória secundária, que é chamada de memória externa, já que nesse nível estão os periféricos de armazenamento, acessados por meio de módulos de entrada e saída. As memórias podem ser classificadas de acordo com sua unidade de transferência e que os dados podem ser transferidos nas memórias em palavras, ou seja, em bytes ou bloco de dados, chamados também de setores. Uma palavra nesse contexto é o tamanho padrão para o armazenamento da informação. Podem ser classificadas também pela sua capacidade, que é a característica mais óbvia das memórias, ou seja, quanto de informação a memória é capaz de armazenar. Independentemente da forma de organização, medimos a capacidade de uma memória em bytes e seus múltiplos, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e por aí vai. Além disso, podem ser classificadas de acordo com os parâmetros de desempenho, que segundo o Instituto Federal de Santa Catarina, as memórias possuem dois parâmetros de desempenho fundamentais, ou seja, o tempo de acesso, que é o tempo gasto para acessar a posição de memória, geralmente medido em nanosegundos, para as memórias semicondutor, e milissegundos para discos. E a taxa de transferência, que é o quanto de informação pode ser transferida ao longo do tempo, medidos em bytes por segundo, megabytes por segundo e por aí vai. Por fim, temos ainda que as memórias podem ser classificadas pelos métodos de acesso, que se constituem na forma de acessar ou encontrar os dados em cada memória. Os discos na memória secundária utilizam método de acesso direto, funcionando da mesma forma que um toca-disco de vinil. No caso dos discos magnéticos e ópticos, existe um cabeçote de leitura e escrita no lugar da agulha, que é movida até a trilha ou faixa correspondente do disco, que deve então aguardar o giro do disco. O tempo de acesso irá variar conforme a disposição física dos dados. A memória principal utiliza um método de acesso aleatório, que é mais eficiente. Como a gente aprendeu antes, RAM significa literalmente memória de acesso aleatório. Sendo assim, podemos dizer que a memória RAM é um tipo de circuito integrado de memória. E como não há partes mecânicas, o tempo de acesso para qualquer posição da memória é o mesmo. Com isso, as portas lógicas, que processarão o endereço com uma sequência binária de vários zeros ou vários uns, fornecerão um resultado sempre no mesmo tempo. Interessante, não é mesmo? Aproveite para aprofundar esse conhecimento em seu conteúdo online. Ficamos por aqui, mas fique atento, porque na sequência, em um outro encontro, você aprenderá sobre outros importantes dispositivos do computador. Até logo!